Bom, boa noite. Nós vamos começar uma revisão aí da aula anterior, que a gente viu a parte de aritmética. Aí qualquer dúvida pode colocar no chat. E nós vamos ver um pouco de geometria, tá, hoje. Então, o conteúdo é bastante longo, mas a gente vai fazer uma revisão bem básica aí dos conceitos, tá? Para a gente ter segurança de que a básica da aritmética tá, tá, tá acessível a todo mundo, né? Que todo mundo consiga prosseguir, tá? E na aula passada a gente viu as propriedades, as operações básicas, né? A gente viu a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão, né? Vou comentar algumas coisas aqui que a gente viu na aula passada. Uma coisa que a gente viu lá era o seguinte, que a gente tem que obedecer uma prioridade das operações, né? Essa era a primeira coisa que a gente tinha que saber. Primeiro a gente faz a multiplicação e a divisão, né? E depois a gente faz a soma e a subtração, certo? Então, por exemplo, se eu quiser calcular 3 vezes 2 mais 3, primeiro eu multiplico o 3 vezes o 2 vezes 3, que vai dar 6, e depois eu somo com 3, vai dar 9, tá? Não posso fazer a soma antes da multiplicação. É errado isso daí, certo? Então a gente viu lá que a prioridade era fazer a multiplicação e a divisão antes. E aí também eu tinha explicado lá na semana passada que a gente faz, por exemplo, os parênteses, tem uma ordem também entre colchetes, parênteses e chaves, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui. 2 mais 3 vezes 4, só para ficar evidente aqui que os parênteses são, vou mudar um pouquinho aqui, os parênteses são antes. Nesse caso aqui, olha, se eu fosse fazer isso, né? Se eu fosse fazer 3 vezes 2 com um parênteses antes, certo? Entendeu? Com um parênteses antes. Por exemplo, aqui dividido por 2, tá? Uma recapitulação bem básica. Nesse caso aqui, como eu tenho um parênteses antes, vou até mudar aqui, ó. Não, vamos deixar assim, tá? Como eu tenho um parênteses antes aqui, vou fazer assim para dar um resultado diferente, tá? Para dar um resultado diferente do que deu lá em cima. Ó. Aqui eu tenho 2 que multiplica 3 mais 3, entre parênteses. Aí isso tudo está entre chaves, vezes 2 dividido por 2. Nesse caso aí, a multiplicação não vai ser antes, certo? Primeiro eu tenho que resolver o parênteses aqui, ó. 3 mais 3 vai dar 6, certo? Aí vai ficar 2 vezes 6. Resolvi primeiro o parênteses, tá? Resolvi o primeiro parênteses. 3 mais 3 dá 6. Multiplico por 2. Depois eu multiplico por 2 de novo. E aí as chaves aí, o resultado que der, eu vou dividir por 2. Aí agora sim eu faço a multiplicação. 2 vezes 6 vai dar 12, certo? 2 vezes 6 vai dar 12. Aí eu multiplico por 2, tá? E daí eu divido por 2. Então aqui vai ficar 12 vezes 2 vai dar 24. Dividido por 2 vai dar 12. Tá? Então o que eu quis frisar aqui nessa amostra é que aqui, ó, nesse daqui que não tinha parênteses nenhum, eu fiz a multiplicação antes da soma, certo? Fiz a multiplicação antes da soma. Primeiro eu multipliquei o 2 vezes 3.
E o resultado disso, daí sim eu somei com 3, deu 9. Nesse daqui de baixo, eu resolvi o parênteses antes, certo? Resolvi 3 mais 3 dá 6. Aí o resultado do 6 eu multipliquei por 2, deu 12. Aí eu carreguei esses 2 aqui, tá? Multipliquei o 12 vezes 12 vezes 2 deu 24, e daí dividi por 2 deu 12. Então a ordem de prioridade aí, né, só recapitulando, é primeiro os na sequência, né, parênteses, colchetes e chaves, certo? Primeiro eu resolvo nessa sequência, chaves. Depois eu faço multiplicação e divisão. E por último eu faço soma e subtração, tá? Então essa é uma coisa bem básica aí que a gente tem que... Essa aqui é a ordem, tá? Ordem das operações. Ordem das operações. Aí a gente tinha visto essas operações aqui: soma, subtração, multiplicação e divisão, tá? Coisa bem básica. A gente vai ver hoje, só para dar sequência aí. Bom, a gente viu, só recapitulando, a gente viu lá que o elemento neutro da multiplicação e da divisão é o 1, né? Então se eu multiplicar ou dividir qualquer número pelo 1, ele vai dar o próprio número, certo? E na soma e subtração, o elemento neutro é o 0. Se eu somar 0 ou subtrair 0 de qualquer número, vai dar o próprio número, tá? Então essa é a propriedade do elemento neutro. A gente viu também que a ordem das parcelas, né? Se eu somar 2 mais 3 dá 5. E 3 mais 2 também dá 5. Então tanto faz a ordem, não tem problema nenhum. A multiplicação também. 3 vezes 2 dá 6. 2 vezes 3 também dá 6. Então não, é uma propriedade comutativa. Não tanto faz você inverter, certo? A gente viu também que tem a propriedade associativa, né? Associativa significa assim, ó, 2 mais 3 mais 5. Eu posso primeiro fazer o 2 mais 3, os 3 mais 2 que dá 5, mais 5 dá 10, certo? Isso daqui também é igual, ó. Se eu somar o 2 mais 5, primeiro, também dá a mesma coisa, ó. 2 mais 5 dá 7, mais 3 dá 10 também. Então isso aqui é uma propriedade que eles chamam de propriedade associativa. Então eu posso somar primeiro esses dois, depois o resultado somar com esse, ou posso somar os dois últimos e somar com o primeiro, vai dar a mesma resposta. Então essa propriedade associativa que vale também para multiplicação. A multiplicação também, tanto faz você multiplicar os dois primeiros primeiro ou os dois últimos primeiros, não vai afetar o resultado, tá? O que eu queria comentar aqui era sobre pois na aula passada a gente viu também uma coisa sobre números primos, tá? Números primos, a gente viu a definição dos números primos, que o número primo era o número que é divisível por ele mesmo e por 1, né? Então, os números primos são os... Quais são os números primos? Eu vou escrever aqui em cima. Números primos, por exemplo, 1, ó, números primos. Então, o 1, o 2, o 3 é primo, porque aí a gente vai tentando, vai fazendo por tentativa. Por exemplo, o 4. O 4 a gente tenta dividir por 3, não dá número inteiro. O 4 dividido por 2 dá 2. Então significa que ele não é um número primo, porque o número primo, qual que era a propriedade que a gente fala? Ele é divisível, né,
divisível. Peraí, deixa eu dar uma secada aqui. Tá meio úmido. Ele é divisível por ele mesmo e por 1. Quando eu falo divisível, escrevi errado aqui. Quando eu falo divisível, eu estou falando que dividindo por 1 dá uma resposta com zero, resto 0, certo? Então 4 dividido por 3 dá para dividir, mas dá um número quebrado, certo? Dá 1,33. Então não é um número inteiro. A gente não diz que é divisível, que dá resto. Agora o 4 dividido por 2 dá 2 e resto 0. Então ele é divisível, ou seja, ele dá um resto 0, ele dá uma conta exata, certo? E quando eu falo número primo, ele é divisível né? Somente por ele mesmo e por 1, certo? Então se eu pegar o número, por exemplo, o número 9, ele é divisível, além de ser divisível por 9 e por 1, ele é divisível também pelo 3, certo? O 9 dividido por 3 dá 3. Quando ele é divisível por algum outro número, além dele mesmo e por 1, então ele não é primo, certo? Então os números primos, o 5, por exemplo, é só divisível por ele mesmo e por 1. Já o 4 a gente tentou aqui, não é primo, certo? Então tira da lista dos primos aqui. Então é o 2, o 1, o 2, o 3, o 4. O 6, será que é primo? O 6, por exemplo, não é primo por quê? Porque além de ele ser divisível por 6 e por 1, ele é divisível também por 3 e por 2, dando resposta resto 0, certo? Então o 6 não é primo. O 7 já é primo, porque ele só é divisível por 7 e por 1. E aí você vai fazendo por tentativa, sempre fazendo as contas do número atual em relação se ele é divisível pelos anteriores, né? Você testa o 7 divisível do 1 até o 6. O 8 eu vou testar se ele é divisível, aí eu vou dividindo por 7, por 6, por 5, por 4. Se por algum esses anteriores ele for divisível, então ele, além dele mesmo e do 1, então ele não é primo, certo? Então a gente vai ver que os primos, eles são uns números todos meio quebrados. Você vai ver lá, a gente viu na outra aula, que esses números 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 são primos. Então ele tem a propriedade de ser divisível somente por ele mesmo e por 1. E por que os números primos são tão importantes? Os números primos, eles são importantes porque ele como eu comentei lá, né, além de ele ser útil lá na prática de ter várias aplicações aí, entre elas criptografia e tal, né, que ele não é combinação de nenhum número anterior, né? Ele é importante porque também quando a gente for fazer o MMC e o MDC, aí pessoal, eu depois precisaria dar uma recordada na aula anterior, mas eu posso falar brevemente o que são esses MMC e MDC. O mínimo múltiplo comum, certo? Esse daqui. Pera aí. Só ver aqui. Agora só um minuto que eu acho que tem gente tentando entrar. Beleza.
Então vamos dar sequência aqui, a gente está comentando, está fazendo uma revisão aqui sobre operações matemáticas, certo? Sobre soma, subtração e divisão. Comentei aqui sobre a ordem da resolução das expressões matemáticas, tá? Só comentando aí para quem chegou agora, né? Primeiro a gente resolve o parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. Depois a gente resolve a multiplicação e divisão e depois a soma. A gente comentou um pouco sobre números primos, certo? Que eu escrevi aqui no quadro o que são os números primos. São os números que são divisíveis só por ele mesmo e por 1. E estou falando agora da importância dos números primos, porque o número primo ele tem algumas aplicações, por exemplo, mas esse daqui, ó, mínimo múltiplo comum. Isso aqui que significa MMC. E aqui é o máximo divisor comum. Para que serve isso daí então, pessoal? Para que serve o MMC e o MDC? O MMC, a gente também viu lá na aula passada sobre as partes de frações, né? E aí eu comentei lá em soma de frações, por exemplo, ó, se eu quero fazer essa soma aqui de meio mais um terço, certo? Como é que eu faço isso daí? Eu comentei, só uma breve revisão lá, né? O meio, o que é? O meio eu falei que era os conceitos da pizza, né? Por exemplo, eu pego uma pizza, divido em duas partes, né? Tenho duas partes e como uma parte. Então o que significa? Eu comi metade da pizza, ou seja, a pizza tinha duas partes, certo? Isso aqui era o total, né? O total. E esse daqui é o que eu comi, né? Comi uma parte de duas, então eu comi meia pizza, 1/2. Mas aí eu tinha comentado que se eu tivesse também cortado a pizza em 4 pedaços, né? 4 pedaços e comido 2 pedaços, então o que seria? Eu comi 2 e a pizza tinha 4 pedaços. Visualmente você vê aqui que é a mesma coisa, né? Que meio é a mesma coisa que 2/4. Tanto é que dá para simplificar 2/4 para meio, certo? Então isso daqui é uma coisinha que é uma coisa que a gente viu na aula passada. Mas aí eu poderia começar, por exemplo, se eu tivesse comido só um quarto de pizza, né? Então é o que teria aqui, nesse segundo lado aqui, por exemplo, ó, de manhã eu comi meia pizza no primeiro dia eu comi meia pizza e no segundo dia, isso aqui é o primeiro dia, no segundo dia eu comi um quarto de pizza. Então o que seria? Seria 1/4, certo? 1/4. Mas olha, e se alguém me perguntasse quantos pedaços de pizza, quanto de pizza eu comi nos 2 dias? Aí eu tinha que somar, certo? Teria que somar 1/2 mais 1/4, certo? Aí visualmente vocês veriam assim que o que você teria comido, né? Se você comeu meio mais 1/4, significa que você comeu isso daqui, ó, que é o 3/4, né? Seria o 3/4. Mas como é que eu sei que dá 3/4 aí? Graficamente eu estou vendo aqui, visualmente eu estou vendo, ó, eu comi dois pedaços aqui e aqui eu comi 1/4, certo? Então se eu quero somar meio mais 1/4, como é que eu sei que dá 3/4? Porque aqui eu estou desenhando 3/4, certo? Isso aqui é a forma, digamos assim, geométrica e visível de responder, né? Deixa eu só ver aqui se está aparecendo bem na câmera. Que às vezes cai fora da... Isso, não dá para ver. Então, mas como é que eu somo 1/2 mais 1/4? Eu tenho que calcular o mínimo múltiplo comum.
O mínimo múltiplo comum, ele se faz assim, ó. Você coloca o 2 e o 4 e começa a dividir pelos números primos. Por isso que eu falei lá sobre números primos. Por 1 eu poderia colocar, mas não vai simplificar nada, né? Eu coloco 1 aqui, mas aí não interessa. Eu começo com um 2, certo? Aí eu pego 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Pronto. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. O 2 dividido por 2 dá 1, certo? Aí o mínimo múltiplo comum é o produto desses números aqui, certo? 2 com 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. Então, o mínimo múltiplo comum, para eu somar isso daqui, 1/4 mais 1/2, 1/2 mais 1/4, eu primeiro pego e coloco o mínimo múltiplo comum, que é esse número aqui, tá? Que veio para cá, que é o MMC, né? Esse é o mínimo múltiplo comum. Aí o que eu faço, pessoal? Eu pego esse 4, divido pelo de baixo e o resultado eu multiplico pelo de cima. Então eu pego 4 dividido por 2 dá 2. Né? Dividido por 2 dá 2. Aí eu multiplico por 1. 4 dividido por 2 deu 2, multiplico por 1 dá 2 também. Dá 2, não muda. Aí eu, de novo, divido pelo de baixo, pego 4, divido pelo de baixo, e 4 dividido por 4 dá 1. Vezes 1 dá 1. Então ficou isso daqui, certo? Aí, quando eu tenho frações da mesma base, né, do mesmo denominador, né, que eu acho o denominador comum, aí eu posso somar diretamente. 2 mais 1 dá 3, certo? 3 e aqui é 4, certo? Então, meio mais 1/4 dá 3/4, tá? Vocês lembram isso daí, né? O base do negócio é você saber que você pode somar quando ele tem o mesmo denominador, né? Vocês lembram da aula passada? Quando eu tenho o mesmo denominador, o 7 está aqui embaixo, eu basta somar os numeradores, certo? A parte de cima se chama numerador e a parte de baixo se chama denominador. Então, se ele tem o mesmo denominador, basta eu somar em cima, certo? Dá 4 sobre 7. Aqui é a mesma coisa. Como eu botei o 2 e o 4, achei o mínimo muito comum, eu posso somar essas duas parcelas aqui que representam o numerador, certo? Então deu 3/4, tá? Por isso que é importante você saber conhecer os números primos e conhecer essa metodologia aqui, que metodologia para determinar o mínimo múltiplo comum. Como é que você faz? Você vai colocando os números primos aqui e vai tentando dividir esses algarismos aqui, né? Vamos fazer agora para o 2 e o 3, né? Já vamos fazer. Aqui eu fiz por 2 e o 4. 2 e o 4 eu tentei. O 2 dividido por 2 dá 1. O 4 dividido por 2 dá 2. Aí dá para dividir por 2? Ainda dá. Esse daqui dá para dividir por 2. Então eu boto o 2 de novo. Quando ele chegou no 1, não preciso mais dividir. Mas 2 dividido por 2 dá 1. Certo? Aí acabou. Aqui ficou 1, aqui ficou 1, acabou. Não preciso fazer mais divisão nenhuma. Só que aí eu observo esses números que estão aqui, certo? Observo esses números que estão aqui e multiplico entre eles, dá 4, certo? E aí então eu descubro que o MMC de 2 e 4 é o próprio 4. Tá? Então o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4 é 4. Por isso que deu esse resultado aqui. Tá? Agora vamos fazer o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, para fazer aquela sominha ali. Estou falando coisas bem básicas, tá, pessoal? Estou indo um pouquinho aí que a gente comentou já um pouco na aula passada. E é importante, pessoal, vocês terem essas noções aí dos números de fração e tal, porque essa parte bem básica da matéria, tá? Então vamos lá. Agora para eu somar meio com 1/3, eu vou ter que também calcular o mínimo múltiplo comum, tá? Mínimo múltiplo comum
entre... Vocês estão conseguindo enxergar? Porque tem umas marcas aí no quadro, né, de luz, tem uns círculos aí uns círculos no meio do quadro aí. Se a imagem estiver ruim, vocês mandam mensagem aí, tá, pessoal? Por favor, mandem mensagem para... Então, agora é meio mais um terço. Então, para eu somar meio mais um terço, de novo, eu preciso fazer o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Entre 2 e 3. Tá molhado aqui. Isso que não tá. Você consegue escrever no quadro aqui que tá meio. Então, 2 e 3. Espera aí um pouquinho, pessoal. Deixa eu tentar um outro pano aqui, porque tá muito úmido e o quadro não tá absorvendo aí. Espera um pouquinho só. Passar um papel, porque aqui ficou muito molhado. Então, eu vou ter que achar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Opa, agora sim, finalmente. Entre 2 e 3. Então eu coloco o 2 e o 3 alinhados, coloco uma barra, uma linha vertical ali e vou colocando os números primos aqui, certo? Como estou colocando lá. Aí o primeiro número primo que tem, tirando o 1, é o 2. Então coloco o 2 aqui. Aí eu vou dividindo os números que estão aqui, eu vou dividindo pelo número primo que eu coloquei lá. O primeiro número primo que eu coloquei foi o 2. Então pego 2 dividido por 2 dá 1. O 3 dá para dividir por 2? Não dá um número quebrado. 3 dividido por 2 dá um valor 1,5. Não interessa, tem que ser divisão exata, certo? Então continuou 3 aqui. Aí eu tento, dá para dividir mais por 2? Não, não dá. Então eu tento o próximo primo ali, que é o 3. Aí fica o 1 aqui já está resolvido. O 3 dividido por 3 dá 1. Acabou. Aí o mínimo múltiplo comum, pessoal, é você multiplicar os valores que estão aqui, certo? 2 vezes 3 vai dar 6. Então o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6. Aí eu pego o 6, divido pelo de baixo, que é o 2, né? E multiplico pelo de cima. Então 6 dividido por 2 dá 3. E 3 vezes 1 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Então esse valor aqui, ó, soma aqui 5 sextos, certo? Então consegui somar meio mais um terço. Então essa daí, pessoal, é uma revisão que estamos fazendo aí sobre mínimo múltiplo comum, tá? Porque a importância deles, entre outras coisas, a principal importância dele é saber por exemplo, como colocar frações no mesmo denominador comum, certo? Isso daí é bastante útil para operação de frações, tá? Então essa é uma coisa bem básica aí que precisamos saber, certo? O máximo divisor comum, ele tem um processo bem parecido com esse daí, só que aí a gente só pega quando tem números iguais, quer ver? Vamos fazer o máximo divisor comum. Vamos pegar dois números bem maiores aí, por exemplo, o 45, número 45 e o 60. Aí eu quero saber o máximo
o máximo divisor comum entre 45 e 60. De novo, eu vou colocando os números primos aqui a partir do 2, certo? Por 2 dá para dividir? Dá. O 45 por 2 não dá, mas o 60 por 2 dá 30, certo? Tento de novo aqui, olha, 45 por 2, tento de novo, 45 por 2 fica 45 mesmo porque ele não é divisível. Mas o 30 por 2 dá 15, certo? Agora eu tento por 3, certo? Por 2 não dá mais, certo? Porque eu tento dividir 45 por 2 não dá quebrado, 15 por 2 dá quebrado. Aí eu tento 3, o 45 é divisível por 3? É, dá 15. O 15 é divisível por 3? Sim, dá 5. Opa, então beleza. Mas você reparou que o 3, ele dividiu os dois números, ó, ele dividiu o 45 deu 15, e dividiu o 15 deu 5, certo? O 3 ele dividiu os dois ao mesmo tempo. Isso é super importante. Quando ele divide os dois ao mesmo tempo, a gente bota uma bolinha nele, tá? Bota uma bolinha nele. Aí a gente continua dividindo. O 15 dá para dividir por 3? Dá. Vai dar 5. O 5 dá para dividir por 3? Não, não dá para dividir por 3. Vai dar 5. Aí, que mais? Vamos tentar. Eu vou fazendo divisões sucessivas até chegar no 1. O 3 dá para dividir? Não dá. Agora o 4 não é primo, então vou para o 5. O 5 é divisível por 5? Sim, dá 1. O 5 é divisível por 5, dá 1. Certo? Então você viu que ele dividiu os dois ao mesmo tempo, certo? Quando ele divide os dois ao mesmo tempo, você bota uma bolinha aqui. E aí, pessoal, para achar o máximo divisor comum, o MDC, basta eu multiplicar os números que estão com bolinha aqui, tá vendo? Então eu pego 3 vezes 5, dá 15. Então o máximo divisor comum entre 45 e 60 é o 15. Tá? A gente vai ver depois que tem alguns problemas aí que se resolvem. Vamos ver umas aplicações aí, tem alguns problemas que se resolvem com o máximo divisor comum. Mas isso a gente vai ver em aulas seguintes aí, né? Tá bom? Então o que a gente viu aqui? Só uma recordação, a gente viu o que é o MMC, o que é o MDC, fez algumas continhas aí para achar o máximo divisor comum e mínimo divisor comum, o mínimo múltiplo comum, tá? E aí a gente vai ver esses exercícios desses assuntos nas aulas seguintes. Aí eu vou passar para vocês aí alguns exercícios com aplicações do MMC e o MDC, tá? Tudo bem? Depois vocês vão... Também poderia multiplicar cruzado e multiplicar os denominadores. Desculpa, Anaísa, eu não entendi bem a sua pergunta. Professor também poderia multiplicar cruzado e multiplicar os denominadores. Olha, não sei se é o que você está perguntando, mas é bom eu te explicar aqui, depois você... quando eu estou fazendo soma de frações, certo? Que a gente viu lá, naquele caso lá do... É assim, ó, deixa eu só te explicar uma coisa aqui. Então, quando eu... Presta bem... Eu não sei se eu deixei claro isso daqui, mas, por exemplo, quando eu estou pegando o meio mais um terço, eu estou somando frações, tudo bem? Aí, para somar frações, não tem jeito. Tem que achar o mínimo múltiplo comum, né? Que a gente já fez lá, deu 6 e tal. Daí a gente fez aquela continha lá, né? 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1 dá 3. O 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1 dá 2 e deu 5 sextos, certo? Então isso daqui é a soma de frações. Se fosse uma subtração de frações, seria parecido, tá? Se fosse meio menos um terço,
Aí a única diferença seria que a gente colocaria um menos aqui. E em vez de dar... Aqui daria 3 menos 2, daria 1, certo? Daria 1. Então, então, subtração e soma de frações, eu tenho que necessariamente calcular esse cara aqui, que é o MMC. Tá? E esse cara aqui é o MMC de 2 e 3, certo? Agora, eu não sei se bem é a tua pergunta, se você tivesse uma outra conta que não fosse de soma e subtração, fosse essa daqui, ó, uma soma, é uma multiplicação, tá? Uma multiplicação. Se for uma multiplicação de frações, aí você multiplica numerador vezes numerador, 1 vezes 1 dá 1, e você multiplica o denominador, 2 vezes 3 dá 6. Tá? Então aqui, 1 meio vezes 1 terço dá 1 sexto. Tá? Porque daí eu multiplico de cima e multiplico de baixo. Tá? Então isso aí é uma multiplicação de frações. Como é que é a divisão de frações? Ó, se eu quisesse fazer isso daqui, ó, meio dividido por 1 terço. Meio dividido por 1 terço, a regrinha é a seguinte: eu copio a primeira fração, que é meio, troco o sinal de dividir por vezes, e inverto a segunda fração. O que significa inverter a segunda fração? O 3 estava embaixo, ele vai para cima. O 1 estava em cima, vai para baixo. Então o que era denominador vira numerador, e o que era numerador vira denominador. Então vai ficar 3 sobre 1. Aí sim eu multiplico a parte, virou uma multiplicação de frações, certo? Aí eu multiplico de cima pelo de cima, 3 vezes 1, 1 vezes 3 dá 3, e o 2 vezes 1 dá 2, certo? Então, estou fazendo aqui para separar, tá? Então, 1 meio dividido por 1 terço vai dar 3 meios. Tá? Deixa eu só ver aqui se... Ah, tá. Tudo bem. Então, tá bom? Então, olha, soma e subtração de frações eu uso o MMC, certo? Já na multiplicação eu multiplico direto numerador com numerador e denominador com denominador, certo? E na divisão eu transformo a divisão de frações em uma multiplicação de frações, sendo que a segunda fração ela inverte numerador e denominador. Tá? Então aqui o que era 1 terço vira 3 sobre 1. E aí eu multiplico o numerador com numerador e denominador com denominador. Tá? Eu não sei se eu consegui capturar bem aí, mas a gente só multiplica a parte de cima com a parte de cima e a parte de baixo com a parte de baixo no caso de multiplicação de frações, ou então no caso da divisão, que eu inverto a segunda. Tá? Inverto a segunda fração. No caso de soma e subtração, não. Soma e subtração eu tenho que necessariamente fazer o mínimo múltiplo comum. Tá? Eu vou passar alguns exercícios para vocês. Eu sei que assim tem gente que talvez já saiba isso muito bem, talvez outros já não saibam tão bem, não lembram tão bem, mas é bom essa parte assim da matemática mais básica a gente praticar e saber resolver e não ter dúvida, né? Porque os exercícios mais para frente vão exigir que você saiba os conceitos da aritmética mais básica, tá? Uma coisa que eu queria avançar, mas olha, não sei se está indo muito rápido, mas eu vou comentar hoje só para vocês terem uma noção do todo, tá? Eu falei aqui de parênteses, colchetes, chaves, depois resolver multiplicação e divisão, soma e subtração. Eu vou comentar uma coisa, depois eu não quero complicar muito a cabeça de vocês, mas eu sinto na necessidade de comentar que também o Enem vai ser em novembro, né? Então eu também não posso despejar um caminhão de informações só lá na véspera. Acho que vale a pena eu passar algumas informações já antecipadas, mesmo que vocês não consigam
absorver tudo agora, vocês vão ter alguns meses de, pelo menos, vocês já receberam a informação, né? É o seguinte, existe também as potências, né? As potências e as raízes. As raízes eu não vou falar hoje não, tá? Mas só para... eu vou só citar, tá? Mas as potências, pessoal, é importante você saber, e raízes, que elas se resolvem antes da multiplicação e da divisão. Então, na verdade, ela entra aqui, ó. Ela entra aqui no passo 2, tá? Então, essa daqui vira aí a multiplicação e divisão vira o 3, tá? A terceira é o terceiro na ordem, tá? E quarto na ordem vai ser a soma e a subtração. E a potências e raízes você resolve antes, tá? Aí você resolve primeiro parênteses, colchetes e chaves, depois resolve potências e raízes, depois resolve multiplicação e divisão e depois, por último, soma e subtração. Aí as potências, só para vocês lembrarem, por exemplo, se você tiver 7 ao cubo, o que é o 7 ao cubo? O 7 ao cubo é o número 7, que é a base, certo? Isso aqui é o expoente. Isso aqui se chama expoente. Isso daqui se chama base. Tá? Eu vou até escrever essas coisas aqui, ó, pessoal. Quando eu escrevi, por exemplo, aquele 3/2 lá, que é a fração, ó, é importante você gravar isso aqui. Isso aqui se chama numerador, né? Isso daqui se chama denominador. É importante vocês conhecerem todos esses nomes aí, tá? Não confundam, por favor. Isso daqui é a base, isso daqui é o expoente, tá? Então, o que significa 7 elevado ao cubo? Significam que o 7 vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque o expoente é 3. Então eu pego o 7 e multiplico por 7 3 vezes. Então 7 vezes 7 dá 49. 49 vezes 7, já nem sei quanto é que é, 63 ou 6. 7 vezes 4, 28, mais 6, 4, 34. Então dá 343. Tá? Então, o que significa então a potência? A potência significa que o número que está aqui no expoente é tantas vezes multiplicados a base vai ser, né? Então a base é 7, ela vai ser multiplicada por ela mesma 3 vezes. Se fosse o 6 elevado ao quadrado, seria 6 vezes 6, certo? Porque 2 vezes ele multiplicado por ele mesmo, porque a expoente é 2, então dá 36, certo? Vocês têm que resolver, pessoal, a potência e as raízes sempre antes da multiplicação e divisão, tá? Por isso que eu coloquei aqui, tá? Uma outra coisa que vocês precisam saber também, como propriedade das... Então aqui eu escrevi, né? Base expoente. Outra coisa que vocês precisam saber, por exemplo, as propriedades das potências, né? Então, por exemplo, se você tem Pois a gente vai olhar com mais calma isso daí, tá? Mas já vou por exemplo, eu tenho 5 ao quadrado multiplicado por 5 ao cubo. Então, olha, o que é? O 5 ao quadrado, o que é? É 5 vezes 5, concorda? O 5 ao cubo, o que é? É 5 vezes 5 vezes 5, certo? Aí eu quero multiplicar esse vezes esse, então eu vou multiplicar esse daqui vezes esse daqui. Então o que vai acontecer? Eu não vou resolver esse negócio, mas olha, porque vai dar um número extremamente grande. Mas 5 vezes 5, que é o 5 ao quadrado, e 5 vezes 5 vezes 5 é o 5 ao cubo. Então isso daqui é a mesma coisa que 5 elevado à quinta. Então, porque tem 5 vezes aqui, certo? O 5 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então isso aqui é 5 elevado à quinta. Então uma das propriedades das potências
é o seguinte, que você conserva a base e soma os expoentes. Então aqui é este mais este, você soma esses dois expoentes, por isso que fica 5/5, tá bom? E aí uma outra propriedade seria a seguinte, olha, por exemplo, se eu tenho 5 ao cubo dividido por 5 ao quadrado. O 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E o 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Aí vocês lembram lá que dá para simplificar, né? Corta esse 5 com esse 5, porque está todos eles multiplicando. Quando estão todos eles multiplicando, você pode cortar. Aí você corta esse 5 com esse 5, sobrou só o 5, certo? E o 5 sozinho é como se fosse 5 elevado a 1, né? É ele uma vez só. Então a regrinha é a seguinte, quando você está dividindo 5 ao cubo dividido por 5 ao quadrado, você conserva a base e subtrai os expoentes. Ó, o subexpoente desse daqui é 3, o expoente desse aqui é 2. Aí você pega 3 menos 2, dá 1. 3 menos 2 dá 1, então dá 5 elevado à primeira. Por isso que deu isso daí, certo? Então é importante vocês conhecerem as propriedades das potências, tá? E as raízes eu não vou tocar hoje, porque é um assunto mais complicado, mas assim, só para vocês saberem, né? Vocês devem lembrar os números que tem quadrado perfeito, né? Por exemplo, o 9 vezes 9 dá 81, certo? Então 9 vezes 9 é o 9 ao quadrado. Então a raiz quadrada de 81 vai ser igual a 9, certo? Aí a mesma coisa lá, o 6 ao quadrado, né? Que é 6 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36. Agora qual que é a operação inversa da potência? É a raiz. Então se eu pegar a raiz de 36, que a raiz aqui é a raiz quadrada, né? Aqui também quando não tem nada é quando é quadrada, tá? A raiz quadrada de 36 é o 6, certo? Por quê? Por que a raiz quadrada de 36 é o 6? Porque 6 elevado ao quadrado dá 36. Aí só para também colocar aí o negócio aqui, né? Esse daqui é o índice, né, da raiz. A gente chama isso daqui de índice. Isso aqui é o radical aí, né? E a gente chama isso aqui de radicando, né? Mas isso aí acho que nem interessa saber, né? Nem vou colocar na luz. Tá bom? Só para situar aí, pessoal. É muita informação, mas eu tô passando assim uma varrida. Depois eu vou passar a varrida de novo só com exercícios, tá, pessoal? Para vocês fixarem essas coisas aí. Hoje eu tô dando o meio rápido, que eu já comentei um pouco na primeira aula. Tô repassando um pouco aqui com vocês. Essa parte de raízes e potências eu não tinha falado, né? Ah, tem uma coisa aqui que é interessante saber, que por exemplo, 7 elevado a 7 não, vamos pegar um número mais simples, né? 5 elevado ao quadrado dividido por... E se fosse assim, ó, pessoal? 5 elevado ao quadrado dividido por 5 elevado ao quadrado. Esse daqui seria 5 vezes 5. E esse aqui também 5 seria 5 vezes 5. Aí o que aconteceria? Você cortaria todos aqui e daria 1, certo? Aí, se eu usar aquela regrinha lá da subtração, da divisão de potências, eu conservo a base, certo? Que é 5, e subtraio os expoentes. 2 menos 2, 2 menos 2 dá 0. Então isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado a 0. Então pode parecer estranho, mas vocês têm que lembrar isso daí. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. E eu estou explicando aqui por que dá 1. Dá 1 porque 5 ao quadrado é 5 vezes 5, e aqui 5 ao quadrado de 5 vezes 5, se você dividir um pelo outro vai dar 1. Então 5 elevado a 0, que é o 2 menos 2, ele é igual a 1. Então todo número elevado a 0 é igual a 1. Tá? Então é importante vocês gravarem essa propriedade aí da potência, tá? Que mais, pessoal? Vamos lá. Eu queria... Bom, eu fiz uma revisão bem extensa aí de negócios, mas eu não queria que vocês se
se perturbassem muito aí, que é muita matéria. Tô passando rápido aí, mas a gente vai rever todas essas coisas aí nos exercícios, tá? O que eu queria hoje, que já passamos bastante tempo aí da aula, mas eu quero já introduzir aí, é o assunto da geometria, tá? Tô mudando um pouco de assunto, tá? Porque a minha preocupação é que vocês vejam essas coisas também com os outros professores e fiquem meio repetitivo, certo? Então é o que eu vou tentar mais é resolver exercícios do que... Então eu vou pular em uma outra frente das matérias para não ficar aqui, ó, você tem aula no sábado, professor Rogério, né? Então vai ter vocês estão vendo um assunto que talvez seja repetido aqui, eu não estou querendo repetir os conceitos, estou querendo fixar os conceitos, tá? Então, vou comentar um pouquinho sobre geometria, algumas coisas de geometria que são muito importantes, tá? As primeiras coisas de geometria que eu queria comentar com vocês, depois aí no chat, sintam-se à vontade, tá? E mandar mensagens para mim, e aí depois eu vou dando uma direcionada na aula também. Estou procurando nessa aula aqui estender bastante o escopo da aula para vocês verem conteúdo, porque novembro pode parecer longe, mas novembro está aí perto, certo? Então eu preciso dar conteúdo para quem está um pouquinho mais, digamos assim, mais afiado, já ir avançando um pouco mais. Quem está um pouquinho menos afiado, a gente vai sentar junto e ver os conceitos, tá? Então, geometria, uma das coisas básicas de geometria que eu queria comentar com vocês era sobre as figuras, né? As figuras planas que tem. As figuras, a gente sabe o triângulo, né? Que é uma figura com três lados, né? Depois a gente conhece o quadrado, né? Uma figura com 4 lados. E aí vai embora, né? Conforme vai aumentando o número de lados, a gente vai chamando lá de pentágono, hexágono e tal. E aí vai para frente. Mas o triângulo, a primeira delas aqui, existe uma coisa. O triângulo, ele existe 3 possibilidades. Se todos os lados iguais, então ele é um equilátero. É um triângulo equilátero. Que quer dizer iguais lados, né? Que ele é todos os lados iguais. Se 2 lados forem iguais, estou escrevendo assim, tá? Então é um triângulo isósceles. E se todos os lados diferentes, né? Aí ele vira um triângulo que a gente chama triângulo escaleno. Lados diferentes, então é o escaleno. Aí, pessoal, tem algumas propriedades aí. Por exemplo, vamos falar aqui vou apagar aqui um pouquinho, vão deixar o quadrado, o pentágono e os outros de lado. Vamos focar aqui no triângulo. O equilátero... Opa! Pode... Daqui a pouco, 7 horas, eu vou precisar sair. Ah, tá bom. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter outra... Vamos ver então na próxima aula, pessoal, a parte de geometria, tá? Porque eu não quero passar muito conteúdo aqui. Eu só vou comentar duas propriedades. Pode ser 2 propriedades, a gente já encerra? Tudo bem? Até às 19 horas eu já encerro, tá bom? Então, olha, triângulo equilátero é o seguinte, ó. Além deles ter todos os lados iguais, por exemplo, ó, 1 é a medida dos lados, ele tem 3 ângulos iguais também, ó, 60 graus, 60 graus, 60 graus.
A gente vai ver que a soma dos ângulos de um triângulo, né? A soma dos ângulos do triângulo, é igual a 180 graus. Como ele tem três lados iguais e três ângulos iguais, então o ângulo que ele vai ter aqui vai ser um ângulo de 60 graus. Tá? Ângulo de 60 graus. Já o triângulo isósceles tem uma outra propriedade. Ele tem dois lados iguais. Tá? Então, por exemplo, eu vou desenhar um pouquinho até exagerado aqui. Tá? Esse lado aqui é bem maior que os outros dois, certo? Este ângulo aqui, ele é igual a este ângulo aqui. A gente não sabe a priori qual o valor deste daqui. Eu vou chamar que esse daqui é alfa e aqui é alfa também. Essa aqui é uma propriedade do triângulo isósceles. Eu vou dizer que esse daqui, por exemplo, mede 1 e esse daqui mede 1 também. Esse daqui é um número diferente, é um x aqui, certo? Então o triângulo isósceles ele tem essa propriedade de ter dois lados iguais e os ângulos da base serem iguais. E o equilátero ele tem a propriedade de ter os três lados iguais e os três ângulos iguais. Tá? Bom, esse daí eu acho que é os principais conceitos que eu queria passar hoje. Acho que não vale realmente a pena a gente esticar muito, só fechando isso daí. Eu vou dar mais informações na próxima aula, tá bom? Então eu agradeço a participação aí e vocês por favor mandem mensagem ou chat aí mensagem ou e-mail para mim ou comentário lá no Classroom para ver as coisas que ficaram muito rápidas que eu passei ou os assuntos que vocês querem ver, porque às vezes eu estou dando uma matéria que não é a que vocês têm mais dificuldade, tá bom? Tá. Tá bom, eu agradeço então. Beleza, obrigado, boa noite.